A proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. André Luiz, livro Agenda Cristã. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, instruções dos espíritos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Sequência do item 21. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houver podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, dos Espíritos, segunda ordem, bons espíritos, questão de número 108. Espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviços aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Queridos irmãos, a questão 108 dá continuidade à classificação dos bons espíritos e apresenta uma categoria muito interessante: os espíritos benévolos. Kardec mostra aqui que o progresso espiritual não ocorre necessariamente de maneira uniforme em todas as áreas. Os espíritos benévolos têm como característica predominante a bondade. São espíritos que encontram satisfação em servir, auxiliar e proteger aqueles que ainda caminham na experiência corporal. Isso nos oferece uma importante reflexão. O verdadeiro progresso espiritual manifesta-se, sobretudo,
pela disposição de fazer o bem. Kardec, entretanto, faz uma observação muito significativa. Esses espíritos possuem conhecimentos limitados e progrediram mais moralmente do que intelectualmente. Isso demonstra que inteligência e moralidade são faculdades distintas. Uma criatura pode possuir grande conhecimento intelectual e ainda assim conservar imperfeições morais. Da mesma forma, pode ter conhecimentos modestos, mas possuir um coração profundamente inclinado ao bem. A questão também nos ensina que não devemos medir o valor de um espírito apenas pela extensão de seus conhecimentos. O conhecimento é importante, mas sem a elevação moral pode não produzir o bem que dele se espera. A bondade, a disposição para servir, a proteção aos necessitados e a preocupação com o próximo são sinais precisos de amadurecimento espiritual. Podemos, portanto, tomar essa questão como um convite à reflexão sobre nossa própria trajetória. Quanto temos aprendido e, principalmente, quanto temos aplicado esse aprendizado em benefício dos outros? Porque o conhecimento que não se transforma em virtude permanece apenas como informação. Já a bondade colocada em prática torna-se instrumento de transformação. E talvez seja justamente essa uma das mais belas lições da questão 108. Não basta saber mais, é necessário amar mais e servir melhor. Ave Cristo. Vamos agora, meus queridos irmãos, elevar o nosso pensamento e o nosso coração em prece ao Criador. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, ao encerrarmos o estudo de hoje, agradecemos-te pela oportunidade de compreender um pouco mais os ensinamentos que nos conduzem ao progresso espiritual. A questão que estudamos nos recorda que a verdadeira grandeza não está apenas na extensão dos conhecimentos que adquirimos, mas, sobretudo, na capacidade de transformar aquilo que aprendemos em benefício do próximo. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar em nossos corações a bondade, a disposição de servir, a compreensão e a fraternidade. Que não sejamos indiferentes diante das necessidades daqueles que caminham ao nosso lado e que possamos oferecer sempre que possível uma palavra de esperança, um gesto de solidariedade e uma atitude de amor. Inspira-nos a buscar o conhecimento, sem jamais nos esquecermos da humildade, a desenvolver a inteligência sem permitir que ela se afaste da moral e a compreender que todo progresso verdadeiro deve refletir-se na maneira como tratamos nossos semelhantes. Ampara também, Senhor, os espíritos benévolos que, sob tuas leis de amor, auxiliam e protegem aqueles que ainda lutam contra suas próprias imperfeições. Que possamos igualmente aprender
com seus exemplos e colaborar dentro de nossas possibilidades na obra do bem. Abençoa nossos lares, nossas famílias e todos aqueles que neste momento necessitam de auxílio, consolo e esperança. E que a tua paz permaneça conosco, fortalecendo-nos para que a cada novo dia possamos ser um pouco melhores do que fomos ontem. Que assim seja.